Bom dia, graça e paz, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas nessa manhã, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Nós estamos dando início à nossa escola bíblica dominical, da Igreja Batista Coinonia de Campos, e eu gostaria que o nosso irmão Tiago, bom dia, está aí já ligado, participando conosco. Amado irmão, como é que está aí? Chegando a imagem, o som. Está dando para ouvir bem hoje? Glória a Deus. A imagem e o som, tá bom, meu amado? Nós temos uma palavra, amados, para compartilharmos e eu gostaria de... Amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidar, então, aos nossos irmãos. Tiagão, compartilhe aí, por favor, aí com os irmãos, convidando para que possamos estar juntos. Em nome de Jesus vai ser uma grande bênção. Amém. Vamos estar no nosso devocional de hoje, Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Salmos 119, versículo 1. Salmos 119, versículo 1. Vamos ler. Vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. Bem-aventurados os irrepreensíveis que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Glória a Deus. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Verso 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, e cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Não me desampares jamais. Glória a Deus. Aí olha só o verso 9 que vai dizer a palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a palavra responde, observando-o segundo a tua palavra. Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Agora, para encerrar, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor que me salvou, o Senhor que te salvou, o Senhor que governa as nossas vidas, o Senhor que governa a nossa história. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, vamos estar consagrando ao Senhor a nossa escola bíblica. Amém? Amado Deus, querido Pai, bendito seja o teu santo nome, exaltado e glorificado seja o Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a vida de cada amado irmão, cada amada irmã, todos que hão de participar, hão de ser abençoados pelo Senhor. Ó Deus, nesse lugar de culto, nesse lugar de adoração, esse lugar de, ó Deus, de encontro contigo, onde vamos, ó Deus, orar, onde vamos cantar cânticos de adoração, onde vamos, ó Deus, ler a palavra, a santa palavra do Senhor, onde teu Espírito há de ministrar em cada coração, em cada lar, em cada vida, em cada família, para a tua glória. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a tua direção, a tua bênção, ministra aos nossos corações, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amém. Bom dia, irmã Juscelia, graça e paz, Deus abençoe grandemente. Eu peço aos irmãos que já estão conectados e ligados aqui conosco ao vivo, que possam nos ajudar aí a compartilhar, colocar nos grupos e convidar mais irmãos e amigos para estarem conosco, porque eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Gostaria de estarmos agora, vamos estar cantando ao Senhor. Quantos sentem desejo de louvar o Senhor nessa manhã? Quantos são gratos a Deus porque o Senhor nos deu mais uma manhã para exaltá-lo, para glorificá-lo? Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos oferecer a Deus a nossa vida como uma oferta de amor? Amém? Eu quero oferecer ao Senhor a minha vida como oferta de amor. Queremos oferecer ao Senhor as nossas vidas como oferta de amor? Então vamos adorar o Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração. Diga isso para o Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Pois, diga, para te adorar, diga isso para o Senhor, feche seus olhos, declare: foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais
a Deus. Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã. Queremos consagrar, oferecer a nossa vida a Ti, Senhor, como oferta de amor. Ó Deus, recebe, Senhor, a nossa vida, a nossa adoração, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida na Tua presença. Ó Deus, manifesta a Tua graça, Senhor, nessa manhã, na nossa vida. Renova a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor, sobre a igreja, Senhor, que representamos. Ah, Senhor, derrama, Senhor, a Tua graça. Quantos querem consagrar ao Senhor sua vida? O Senhor está nos convidando nessa manhã a consagrarmos. A palavra de Deus diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Consagramos, Senhor, a Ti as nossas vidas. Sonda-nos, conhece-nos, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno que é Jesus.
Ó Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa manhã a tua graça, renova, Senhor, sobre nós a tua graça. Ó Deus, cobre-nos com o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Abençoai-nos, Senhor, nesta manhã, com a tua palavra, com a tua presença. Ó Deus vivo e poderoso, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Glorificado seja o Senhor. Amém. Tá dando para ouvir bem hoje, né? Graças a Deus. Nosso sistema de captação de áudio melhorou bastante. Glórias a Deus por isso. Amém? Amados, nós temos uma palavra a compartilhar com os irmãos nessa manhã. O estudo de hoje, estamos dando sequência à série de estudos sobre o Sermão do Monte. E nós estamos estudando cada escola bíblica, né, um tema, né, estudando a Bíblia, a própria Bíblia, né, que está na Bíblia. Mateus capítulo 5, né, vamos estudar hoje o versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Nós vamos estar compartilhando com os amados nessa manhã. É interessante a gente pensar que esse é o grande sermão pregado por Cristo. E ele é bem longo, né? Ele vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8, né? Então nós vamos ter muitos aprendizados, né, com a palavra. Vamos ter muitas lições. Na semana passada nós falamos sobre o tema precisamos ser a luz que ilumina, né? Falando sobre Mateus 5,14, lemos o 15 e o 16. Né? Temos estudado, amém? Estudamos as bem-aventuranças. Na outra semana nós falamos sobre o poder de ser sal, né? Importância. E hoje nós vamos estar falando sobre Jesus e a lei. Jesus e a lei. Então nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Convido você. Mateus 5, verso 17. Vamos ler até o verso 20. Vamos então à palavra? Glória a Deus. Diz assim a palavra: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Verso 19: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Aleluia. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Que Deus nos abençoe através da sua santa palavra. Que Deus ministra aos nossos corações. Amém? Então, meus amados, nós vamos estar estudando hoje o tema Jesus e a lei. Esse é um tema que muita gente confunde, muita gente não sabe como
como entender, né? Parece confuso para muitos. Na verdade, Jesus ele veio para abolir a lei, destruir a lei, não é? Ou Jesus veio para cumprir a lei? Essa talvez é uma dúvida que muitos hoje têm ainda. Então, nós vamos estar falando sobre esse tema, à luz da palavra, né? À luz da palavra, vamos estar estudando e aprendendo com o Senhor. Meus amados, no judaísmo, a lei era inicialmente o Pentateuco. No judaísmo, a lei era inicialmente o Pentateuco, mas o termo também abarca os profetas e escritos. Amém? Então, vamos entender, né? Vamos entender. O judaísmo, a lei era inicialmente o Pentateuco, mas o termo abarca também os profetas e escritos. O Pentateuco, os irmãos sabem, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas também, quando se falava o termo genericamente, o termo lei, também abarcava a ideia dos profetas e dos escritos, não é? Então, tudo isso, aqui um parênteses, tudo isso, né, é bom a gente lembrar que traz para Cristo, né? Cristo, ele é o centro das Escrituras e a gente vai entendendo isso à medida que a gente vai estudando. Quanto mais nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos entendendo que Cristo é o centro e toda a Bíblia, toda lei, todos os escritos, todos os profetas falavam a respeito de Cristo, apontavam uns mais diretamente, outros mais indiretamente, mas todos indistintamente, todos os livros da Bíblia apontam para a vinda do Messias, que já veio há 2000 anos atrás. Então, quando Jesus veio, ele nasceu na cultura judaica e como judeu, ele foi ensinado e aprendeu tudo que era necessário, como todo judeu, a respeito da lei, a respeito dos profetas, a respeito dos escritos. Então, a primeira pergunta, nós vamos fazer 4 indagações, né, para a gente poder caminhar e concluirmos os estudos dessa manhã. Primeiro, Jesus, ele não veio revogar a lei. E o que isso significa, pastor? O que significa dizer que Jesus, ele não veio revogar a lei? Amados, a questão é, o homem poderia se justificar diante de Deus pelas obras da lei? Essa é a primeira questão para a gente pensar. É claro, a Bíblia mesmo vai responder dizendo que não, que diante de Deus nenhum homem seria capaz de se justificar pelas obras da lei. Muito bem, então significa dizer que o homem, por mais que a lei seja boa, por mais que a lei seja perfeita, por mais que a lei seja santa, porque a lei ela é o reflexo do caráter santo de Deus, mas o homem, a natureza humana, foi corrompida no Éden. Então, seria impossível para o homem, por si só, se achegar a Deus pelas suas obras de justiça, pelas suas obras observadas da lei. Então, qual foi a solução dada por Deus? A solução dada por Deus desde os tempos eternos é de que o Verbo iria se transformar em carne.
Jesus, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, ele se fez carne e ele habitou entre nós, diz a palavra. E diz as Escrituras, e nós vimos as suas obras como as obras do unigênito Filho de Deus. Então, meus amados, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. Foi aquele que foi capaz de obedecer os mais altos rigores da lei. Jesus, ele nunca pecou. Jesus nasceu sem pecado e permaneceu sem pecado. Ele foi tentado, ele foi provado, ele foi perseguido, ele foi afligido, ele foi traído, ele foi negado, ele foi açoitado, ele foi crucificado, mas ele jamais pecou. E ele disse na cruz um brado de vitória. Ele disse, Tetelestai, Pai, está consumada a obra que tu me confiaste. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo homem, o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele que trouxe a maldição do pecado. O segundo Adão, Jesus, ele trouxe a libertação e a salvação. Bom dia, amado irmão. Irmão Francisco, né? Pastor Francisco, Deus abençoe. Irmã Tatiana, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão participando, sejam abençoados. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele é esse Cordeiro perfeito de Deus, ele veio para cumprir a lei, não é? Então nós vamos estar estudando isso. Ele vai dizer aqui no versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, amados, era necessário que Jesus viesse, que Jesus cumprisse todos os rigores da lei, para ele ser aceito, para ele ser o Cordeiro perfeito de Deus, para nos libertar do ciclo de morte que estávamos debaixo dele. Então Cristo vem como homem, né? Mas também como Deus. Ele perfeito, sem pecado, permaneceu até o fim, do início ao fim do seu ministério. E ele, porque cumpriu toda a lei, então ele vai inaugurar um novo tempo. Nós vamos estar vendo isso aí um pouquinho mais à frente. Então Jesus não veio revogar a lei, essa é a primeira questão. Não é? O Senhor veio para, na verdade, nos aperfeiçoar. Jesus veio para nos aperfeiçoar para quê, meus amados? Para que nos dando o seu Espírito Santo, nós venhamos ter poder para interpretar a lei, ou seja, o espírito da lei, e também para poder pôr em prática, através da sua obra salvadora por cada um de nós. Então, em Cristo Jesus, eu e você, salvos em Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo para, como selo da salvação, garantidor, né? O Espírito Santo é o selo garantidor, é o penhor da nossa salvação, para que nós tenhamos o poder de interpretar, de nos iluminar, para compreender o espírito da lei, para compreender o santo caráter de Deus e para nos dar autoridade e poder para cumprir a palavra, para viver a palavra, mediante a obra salvadora de Cristo na cruz por cada um de nós. Essa é a grande verdade. Jesus não veio revogar a lei, Jesus, pelo contrário, ele veio nos dar a capacidade de observá-la no seu espírito mais profundo, o espírito da lei. Glória a Deus. Estamos juntos, estamos entendendo, estamos aprendendo juntos. Amém? Glória a Deus. Então, segundo ponto, Jesus, ele veio para cumprir a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então perceba que há
uma ponderação. Até que tudo se cumpra. E na cruz Jesus disse o quê? Está consumado. Tetelestai. Então tudo estava cumprido, não é? Os escritos, os profetas, a lei, tudo que apontava para a vinda do Filho de Deus foi cumprido. Nos detalhes, nos mínimos detalhes, Jesus cumpre as escrituras. A paz, irmã Aline, graças a paz. Então, meus amados, Jesus ele cumpriu. Mas, e essa é a palavra que ele traz aqui no verso 18. Ele diz, nem um i, nem um tio. Até que os céus e a terra, até que tudo se cumpra. Nada vai, olha o que diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará dali, até que tudo se cumpra. Então, meus amados, é interessante a gente pensar, né, o que Jesus estava falando, né? Ele usou algo para ilustrar. Ele falou nem um i, nem um tio, são duas pequenas letras. O i, ou chamado iota, né, que é a menor letra do alfabeto grego, não é? Do alfabeto grego, ou Yud, que é a menor letra também no alfabeto hebraico, ou o tio, que no grego é o Keraia, que tem um formato de um chifrezinho, que era o sinal que distinguia entre as consoantes hebraicas, o Dalat do Resh e o Bet do Kaf. Ou seja, eram grafias pequenas, menores, as menores que existiam. E Jesus estava dizendo sobre os rigores da lei. Jesus estava se referindo aos rigores. Tudo será cumprido. Jesus disse, eu vou pagar a conta nos mínimos detalhes, não vai faltar nada. Nada vai ficar para trás. Tudo será cumprido nos mais altos rigores. Glórias a Deus, porque Jesus cumpriu a lei. Glórias a Deus, porque Jesus, o nosso irmão mais velho, cumpriu toda a lei. Aleluia, aleluia. Jesus, ele, durante o seu ministério, algumas vezes nós vimos, ficou registrado nas Escrituras, a aprovação do Pai. A aprovação do Pai, esse é meu filho amado, nele eu tenho muito prazer. O Pai falou, porque Jesus assumiu. Diz a Bíblia que Jesus, em Colossenses, Jesus, ele assumiu a forma de servo, né? Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou. Vou fazer um parênteses aqui, irmãos. Muitas vezes o problema está em que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nós precisamos nos encher do Cristo maravilhoso que nos salvou. Amém? Nós precisamos nos encher dele. Então, meus amados, esse foi o segundo ponto. Jesus então veio cumprir. Jesus veio cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi obediente, diz a Bíblia, até a morte e morte de cruz. Colossenses, na sequência, vai falar, ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, e como servo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia, glória a Deus. Por isso o Pai o fez autor da nossa salvação. Por isso o nosso Pai fez o nosso Cristo o autor da nossa salvação. Meus amados, a Bíblia diz, mas também Deus o exaltou soberanamente. Mas Deus também o exaltou soberanamente. Jesus foi exaltado pelo Pai. O Pai exaltou o seu Filho. Quando o Filho conclui a sua obra perfeita na cruz por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si na cruz as nossas maldições, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que era nosso, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras, diz a Bíblia, nós fomos sarados. Então, meus amados, nós fomos sarados para andar com Deus nessa terra. Andar com Deus, porque Deus, através da sua graça, nos abraçou. Deus, através da sua graça, nos acolheu.
fomos acolhidos. Então, agora vamos ao terceiro ponto. Porque Jesus cumpriu a lei, ele pôde inaugurar o tempo da graça. Jesus, ele inaugurou o tempo da graça. Amém, meus amados? Jesus inaugurou o tempo da graça. Olha só o que diz em Romanos. Eu gostaria que você anotasse. É muito bom anotarmos as referências, né? É muito bom. Eu, quando não estou pregando, eu costumo levar um bloquinho e eu gosto muito de anotar, né, tudo aquilo que eu estou aprendendo. Nós temos que ter o espírito de aprendiz, um coração ensinável. Então, é bom que anotem as referências. Se não puder anotar agora, depois revejam essa live e anotem. É muito bom. Então, percebam, não é? Eu estou dizendo que no tópico número 3, no ponto 3, porque Jesus cumpriu a lei, ele pôde inaugurar o tempo da graça. Amém? Jesus, porque cumpriu a lei, presta atenção nisso, isso é muito profundo. Ele pôde inaugurar o tempo da graça. Romanos 6,14. O que diz? Romanos 6, capítulo 6, versículo 14. Romanos 6,14. Inclusive, a irmã Aline, ela tem um hábito muito salutar de colocar as referências, né, digitadas aí nas mensagens, nos comentários. E é bom para que outros irmãos, né, possam também acompanhar com mais facilidade até, né? Quem sabe. Então, irmã Aline, se puder, bota aí para nós as referências, né? Glória a Deus. A gente é assim, né, irmãos? No reino de Deus, a gente, soldado no quartel quer serviço, né? Então, a gente está nessas lives assim, ao vivo, é muito bom porque nós podemos interagir. Eu gosto muito dessa interação. Fiquei muito triste semana passada porque nós estávamos com um problema muito sério no microfone, né? No sistema de captação de áudio, mas Deus nos abençoou nessa semana. Amém. Glória a Deus. Podemos perder batalhas, mas não perdemos jamais a guerra. Somos mais que vencedores em Cristo. Obrigado, irmã Aline. Muito bem. Romanos 6,14, exatamente. O que diz Romanos 6,14? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Eu convido os irmãos para lerem depois com calma o livro de Romanos. O livro de Romanos fala muito sobre esse aspecto, não é? Porque no tempo dos apóstolos havia esse período de transição, onde todos os judeus, né, viviam debaixo exclusivamente do judaísmo, e com a vinda do cristianismo, né, havia uma dificuldade de como conciliar o judaísmo e o cristianismo, né? Então, o livro de Romanos ele vai trazer o equilíbrio e a visão bíblica, né, de como vivermos, né? Então, meus amados, nós vamos agora a uma outra referência. Vamos aqui agora em Atos, capítulo 15. Ah, sim. O Atos capítulo 15 vai falar sobre aquela situação da circuncisão dos gentios, né? Porque a circuncisão era sinal da aliança de Deus com Abraão, né? Com toda a nação judaica. Então eles tinham que ser circuncidados, todo homem, né? Todo menino nascido ao 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. E isso era uma marca da antiga aliança de Deus com o povo de Israel. E eles queriam trazer essa situação para os gentios que se convertiam ao cristianismo. E aí,
Deus, através da palavra aqui, vai trazer o equilíbrio. Em outra ocasião, Paulo vai falar que se os cristãos se deixassem circuncidar, Cristo de nada aproveitaria. Né? Mas você pode botar aí na referência, irmã, Atos 15. Né? Então, diz assim, ó, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só que situação. E tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. E enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que fizera Deus com eles. E insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, meus amados, é uma leitura longa, não é? E com certeza, eu vou dizer para os irmãos que a decisão, né, é que para os gentios que se convertiam, era que não ficassem debaixo desse jugo. Eles não tinham essa obrigação, apenas tinham que se abster de algumas coisas, como ídolos, como carne sufocada, né, e algumas coisas nesse sentido. Mas, olha só o que ele vai falar. O resumo da resposta, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converterem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham. Aqui ele vai falar o que nós, gentios, que nos convertimos, deveríamos nos abster. Que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Não é? Então, essa é a questão. Né? Era um período de transição. Então, meus amados, o que acontece? Voltando. Era um período de transição, né, entre o cristianismo e o judaísmo. Então havia muitas coisas que estavam ainda sendo construídas, né? Mas com certeza, mais lá na frente Paulo vai falar que se nós deixássemos ser circuncidados, Cristo de nada nos aproveitaria. Então, o que acontece? Essa era a questão, e houve uma grande contenda entre os apóstolos, porque era algo que estava muito no início. Vou pegar aqui a referência, né? Gálatas capítulo 5, verso 2. Gálatas 5:2. Vamos lá, Gálatas 5:2. Vamos lá, Gálatas 5:2. Diz assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus amados irmãos? O que Paulo está querendo dizer aqui? Que se nós estamos debaixo da graça, nós não podemos nos intrometer novamente debaixo da lei. Ou é a lei ou é a graça. Porque Cristo, ele inaugurou uma nova aliança no seu sangue. Não é? É uma nova aliança. É o período da graça. Então, é necessário que nós, cristãos,
venhamos entender e amar o espírito da lei. O espírito da lei, como o nosso irmão Tiago aí fez um comentário atrás, é o amor. Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos, né? E nesses 2 mandamentos nós vemos que a base deles é o amor. Jesus disse: amarás o Senhor e amarás o teu próximo. Então, a graça veio para nos libertar do pecado, nos libertar da nossa incapacidade de cumprir a lei. Então, meus amados, Jesus ele cumpriu toda a lei. Existem outras e outras e outras referências. Nós poderíamos ficar aqui por um longo tempo estudando, continuando, não é? Existem muitas referências, mas o que nós compartilhamos, eu creio que foi suficiente para nós entendermos um pouquinho. É claro que esse assunto, ele é... Vamos aqui, só mais uma referência, para a gente ir para o ponto 4. Só mais uma referência, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler até o verso 14. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 14. E diz assim a palavra: e se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aleluia, glória a Deus. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Aleluia. Porque se o que se desvanece teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Glória a Deus. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, meus amados, aqui está falando da nação judaica, não é? Porque eles não reconhecem ainda Jesus, né, como nação, né, como o Messias. Então o véu ainda está sobre eles. E a Bíblia diz que isso também foi propósito de Deus para a nossa salvação. Nós precisamos glorificar a Deus. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos, né, e os seus caminhos. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Mas com certeza Deus faz tudo perfeito e nós devemos orar sim pelos nossos irmãos, a nação de Israel. Só não podemos confundir as coisas, né? Amar Israel, amar o povo de Israel, mas não sair da graça, né? Não tentar viver debaixo da lei, porque debaixo da lei nós não vamos poder servir a Deus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas pela graça nós recebemos de presente a redenção, a justificação, a adoção, né? Todos os privilégios que em Cristo estão à nossa disposição. Então, meus amados, nós precisamos entender que os 10 mandamentos, no sentido dos seus princípios morais, ele nos revela a verdadeira natureza do Deus que é imutável. Mas nós, não deixando de ser pertinente a nós, crentes, hoje, né? Mas entendendo que nós estamos num outro contexto, não é? Nós estamos num outro contexto
nós estamos no contexto do Novo Testamento, não é? Nós podemos sim e devemos amar a palavra de Deus, porque nela estão contidos os princípios morais revelados, né, que revelam a natureza de Deus, mas num outro contexto, né? Então, no contexto de que nós sabemos que o único que foi capaz de cumprir toda a lei foi Cristo, né? Então, nós temos sim comunhão com Deus, né? Temos sim uma nova vida, mas não pela obediência à lei, mas pela obediência de Cristo, que nos outorgou a sua graça, o seu Espírito, que nos dá tanto o poder para compreender as Escrituras como para praticá-la. Então é pelo poder da graça que nós obedecemos a Deus, é pelo poder da graça que nós amamos a Deus, é pelo poder da graça que nós caminhamos com Deus, e é pelo poder da graça que nós vamos adentrar os portais celestiais, não é? Como salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, porque é somente Ele quem nos remiu de todo o pecado, somente Ele quem levou o preço da nossa salvação sobre si. Então não há outra forma de chegarmos a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o que Jesus está dizendo? Que Ele é a porta da graça. Jesus é a porta. Ele disse: aquele que crê em mim, ele entrará, ele sairá e ele achará pastagens. Não é? Ele é a porta das ovelhas. Jesus, Ele é a porta da graça. Ele disse: eu sou o único caminho que leva ao Pai. Então, não é pelos nossos méritos, é pelos méritos do Senhor da glória. É pelos méritos do Jesus, do Messias, que veio há 2000 anos atrás, que obedeceu, cumpriu todas as Escrituras, tudo que estava relatado a respeito dele, em todos os detalhes, em todas as nuances. Cristo obedeceu, Cristo cumpriu e consumou a obra na cruz, bradou: tetelestai, está consumado. E porque Cristo consumou a obra expiatória na cruz, nele e através dele nós somos salvos, nele e através dele nós estamos na graça, e nesta graça não podemos sair. Amém? Muitos querem trazer princípios, né, judaizantes da lei, e querem impor sobre nós a guarda de sábado e etc. Quando na verdade Jesus disse: essas coisas eram sombras. Em Colossenses vai dizer: essas coisas eram sombras, não é? Daquilo que havia de vir, aquilo que era uma sombra, não é? Mas agora nós estamos vivendo naquilo que é perfeito. Vamos ver aqui o texto. Colossenses 2,17. Você pode anotar também essa referência. Colossenses 2,17. Olha o que vai dizer aqui, ó. É importante, irmãos. Nós estamos na escola bíblica, escola é para aprendermos. Então, vamos lá. Colossenses 2,17. Olha só o que vai dizer Colossenses 2,17. Eu queria que você pudesse acompanhar. Se você não puder, anota a referência, por favor. Por favor. Olha só. Olha o que vai dizer Colossenses 2,17. Vamos ler o 16. Vamos ler o 16 também, por favor. Irmã Aline, faz uma correção aí, por favor. Bota o 16 em diante. Porque é muito importante o que ele vai falar aqui no 16. Olha só o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha o que ele está falando. Falando do sábado. Ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porque tudo isso, eu vou repetir. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Porém, o corpo é de Cristo.
Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, não tendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce para o crescimento que procede de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados irmãos, é essa a realidade da palavra, não é? Outros podem querer impor outras coisas e nós temos que estar ligados na palavra para não ficarmos confundidos. Não deixe ninguém te confundir, meus irmãos. Não deixe ninguém. Cuidado com o que você vive escutando na internet, outros pregadores, outros pastores. Existem bons pastores, existem boas coisas, mas cuidado porque existem muitas pessoas que querem impor o legalismo, né? A lei sobre nós que estamos debaixo da graça. Isso é algo que os apóstolos combatiam fortemente, né? Os falsos mestres, os falsos ensinos que vinham para tentar mover a igreja da base sólida que é Cristo. Então, meus amados, quarto e último ponto, vamos falar agora sobre a nossa justiça. Jesus vai falar isso no verso 20, ele vai dizer aqui, né, Mateus 5:20, ele vai dizer, porém vos digo, olha, Jesus, nesse texto aqui, quando ele fala da lei, nós vamos estudar, se Deus nos permitir, nas próximas semanas. Jesus, ele vai falar muito sobre isso. Ó. Eu, porém, vos digo. Quando ele começa a falar, eu, porém, vos digo, é a hora da gente prestar muita atenção. Olha só, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, esse é de arrepiar. Esse versículo, ele é de arrepiar. Porque, olha só, a palavra justiça no grego, dikaiosune, a palavra, o termo no grego, justiça, dikaiosune, né? Que é significado, a qualidade de ser reto, de ser justo, a qualidade de ser reto, a qualidade de ser justo. Poxa, o que Jesus está querendo dizer? Comparando-nos com os fariseus, o que temos a aprender com os fariseus? Vamos lá. Em Cristo, olha só, presta atenção. Em Cristo o que vale não é a mera observação da lei e costumes. Eu vou repetir. Em Cristo o que vale não é a mera observação de leis e costumes. Aí você pergunta, pastor, então o que é que vale em Cristo? Olha só, primeiro eu vou te dizer, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque os fariseus sabiam fazer isso como ninguém. Os fariseus, eles eram experts na lei, na letra da lei. Presta atenção no que eu estou falando. Eles eram experts na letra da lei. Guardem o que eu estou te dizendo, na letra da lei. Mas nós estamos falando que em Cristo nós somos salvos e abraçamos o Espírito da lei. Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós é o mesmo Espírito que falou com Moisés no Monte Sinai. Não é? Então, o que acontece? O Espírito ele nos leva a viver uma vida de obediência a Deus, não como uma obra legalista, numa obra mecânica, carnal. Não. A obediência que o Espírito nos leva é uma obediência gerada dentro de nós. É uma obediência gerada pela sua presença em nós. A presença do Espírito Santo gera em nós o desejo de amar e de obedecer a Deus. Esse desejo ele vem do céu.
Esse desejo vem do Espírito Santo, que gera em nós essa vontade, essa força. A Bíblia diz, é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. É Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Aleluia, glória a Deus. Então não é as nossas obras de justiça, como os fariseus buscavam viver, uma vida que vivia ao pé da letra na lei, mas apenas na letra da lei. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito traz vida. É necessário que você leia as Escrituras, a palavra de Deus, não como um fariseu, não como um legalista, como alguém que quer catar os pormenores e os mínimos detalhes para tentar viver pelo esforço humano. Se nós fizermos isso, estaremos perdidos, estamos longe da graça. Mas se nós estamos movidos pelo Espírito Santo, o Espírito nos conduz a uma vida de obediência plena, não pelo poder da carne, mas pelo poder da sua graça. É somente pelo poder da graça é que obedecemos a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Glórias a Deus. Então, por isso Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, qual é a justiça que temos vivido e praticado? A justiça da lei, de alguém que vive debaixo do legalismo, aonde quer cumprir toda a lei para se chegar a Deus, como alguém que merece, como alguém que tem méritos, ou nos achegaremos a Deus como alguém que foi alcançado e abraçado pela graça, que não tem nenhum mérito a expor diante de Deus, mas que vai com o coração contrito e quebrantado, grato a Deus pelo que o seu Filho fez por nós na cruz. Então essa é uma escolha, de que maneira estamos vivendo, qual é a base da nossa justiça, são as nossas obras próprias ou as obras de Cristo por nós? Então, meus amados, é isso, essa é a questão. A nossa vida, a nossa realidade espiritual deve ser produzida por um relacionamento verdadeiro com Deus, pela fé, que resulta numa retidão interna, refletida pela expressão externa. Olha que frase profunda. Eu vou repetir. A nossa vida ou a nossa realidade espiritual, ela deve ser produzida por um relacionamento verdadeiro, por um relacionamento verdadeiro com Deus, pela fé. Como que eu e você nos relacionamos com Deus? Como que nós podemos nos achegar ao Deus que é santo, 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 sendo nós ainda pecadores? A Bíblia diz, tendo ousadia para entrar na presença do Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você e eu precisamos desfrutar do relacionamento vivo e poderoso que nos é dado, nos é permitido pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da graça. O sangue de Jesus é a manifestação mais autêntica do que é a graça. É o sangue do justo que foi derramado por nós injustos. O sangue do justo foi derramado por nós injustos. E por causa do sangue do justo, do único, está no singular, artigo definido, no singular. Por causa do sangue do justo, por causa dos méritos do sangue do justo que foi derramado, eu e você podemos sim entrar na presença do Santo dos Santos e adorá-lo, e amá-lo e obedecê-lo como fruto desse amor. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é tremendo. A nossa vida, ou a nossa realidade espiritual, vou já terminar. A nossa realidade espiritual, ela deve ser produzida por um relacionamento verdadeiro com Deus pela fé, que resulta numa retidão interna.
refletida pela expressão externa. Amém, meus amados? É a obra regeneradora, santificadora e glorificadora do Espírito Santo, do Espírito da graça. É por esta obra que nós podemos sim nos achegar a Deus e amar a Deus e obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, porque pelo poder do seu Espírito nós entendemos, nós compreendemos a profundidade do amor de Deus. E porque compreendemos essa profundidade com Deus. Glória a Deus, irmã Aline, exatamente. Irmã Aline botou a frase, essa frase foi muito forte, né? Glória a Deus, né? Então, exatamente, meus irmãos, nós precisamos desfrutar disso. O que está faltando, irmãos, para nós desfrutarmos de tudo isso? Jesus é a nossa lei, amém? A Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E a graça de Deus, o amor de Deus é a nossa lei. Amém? O amor de Deus é a nossa lei. As palavras de Cristo é a nossa lei. A nossa redenção, a graça de Deus é a nossa lei. Que façamos da graça de Deus a nossa lei. Amém? Abundante graça, incompreensível graça. Essa graça que me salvou, que te salvou, que é capaz de salvar a todos os pecadores. Nós precisamos viver nela e não nos mover dela. Amém? Vamos estar orando? Aleluia. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, coloco o Senhor diante de Ti, as nossas vidas, Senhor, nessa manhã. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, que o Senhor nos ajude a viver na graça, aprendermos a desfrutar da graça, a não nos deixar mover por palavras ou por, ó Deus, colocações que sejam contrárias a essa graça, mas que venhamos estar firmados na graça. Jesus é a nossa vida, Jesus é o motivo da nossa canção, Ele é o autor da nossa salvação, Ele é o autor da nossa fé, e nós só temos a agradecê-lo, porque Ele é bom, porque Ele é vivo, porque Ele é poderoso, porque Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, que obedeceu ao Pai, que cumpriu toda a lei e que nos deu de presente a graça, a salvação, o seu sangue, que nos torna dignos da sua presença. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus Cristo, para que possam entrar na cidade celestial pelas portas. Senhor, teu sangue, o poder do teu sangue nos torna dignos, Senhor, nos torna dignos de desfrutar da tua presença, de viver a tua lei, de viver a tua palavra, de te amar, ó Deus. Ah, Senhor, ó graça maravilhosa, obrigado, Senhor, por essa graça, Senhor. Queremos estar firmados nela e não mais olharmos para trás, e não mais olharmos para trás, e não mais olharmos para trás. Que não venhamos dar ouvido a outras vozes, que não venhamos dar ouvidos a outras vozes, mas que ouçamos somente a voz do nosso Supremo Pastor Jesus, a voz do Autor da graça, do nosso Pastor, que nada nos tem deixado faltar. A graça do Senhor é suficiente, a Tua graça nos basta. Obrigado, Deus. Amém. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, nos prepara para o culto normais. Senhor, abençoa a todos para a Tua glória. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Diga mais uma vez: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão
A vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei. Para quê? Para dar minhas canções e oferecer minhas orações e entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. Glória a Deus, graça e paz, Deus abençoe a todos, um excelente domingo e convido os irmãos para estarmos juntos logo mais. Ore por mim, para que Deus possa me capacitar para trazer a palavra, que Deus abençoe a todos, eu conto com as orações de vocês. Somos um em Cristo, amém? Somos uma família e isso é motivo de muita alegria, amém? Vamos estar juntos, vamos seguindo em frente. Deus está no controle e a sua graça nos basta. A abundante graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Shalom, Deus abençoe, meus amados. Muito bom estar com vocês, gostei muito da participação e vamos torcer para que a cada domingo tenhamos mais irmãos participando, né? Muito bom interagir, ver os irmãos participando, né? É isso aí, é verdade, Tiagão, tudo que nós precisamos é do Senhor Jesus, com certeza. Amados, eu não posso esquecer de fazer um breve comentário, né? Estamos limpando os terrenos da igreja, olha só que bênção! Estamos limpando os terrenos da igreja e tem sido sim luta, mas tem sido motivo de grande alegria, temos tido a participação de alguns irmãos, os irmãos que não podem estar indo, né? Mas que orem por nós, que intercedam por nós, que estejam ligados, estejam conectados com essa ideia. Nós estamos orando para Deus nos dar as condições, assim como o Senhor supriu Neemias, né, deu condições a ele de construir, reconstruir Jerusalém, os muros, o templo e todas as coisas, que Deus possa nos dar capacidade. Estejam orando por isso, meus amados irmãos. Nós queremos que o Senhor tenha nos dado aqueles terrenos, aquele local e aquelas vidas. É um bairro novo e tem muitas famílias que já estão morando ali e muitas outras virão, e que Deus possa nos usar naquele lugar como um farol, amém? Vamos estar orando por isso, vamos estar orando por esse propósito, amém? Em nome de Jesus. Shalom, graça e paz, Deus abençoe a todos.